Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Luciano e estamos mais uma vez aqui para estudarmos a palavra de Deus. Nós temos um guia de estudo que se chama Lição da Escola Sabatina, no qual nós podemos a cada semana estudar um tema da palavra de Deus. Nessa semana nós estamos estudando somente pelas Escrituras, ou seja, sola Escritura. De onde nasceu isso? Lá do protestantismo, né? Da época de Martinho Lutero. Já explicamos isso na lição passada e hoje daremos continuidade. Antes de orarmos, eu quero agradecer a Vera, a Marli de Cajobi, a Marlene e o André, que têm feito alguns comentários aqui. Que Deus abençoe vocês e continue os iluminando, tá bom? Muito bem, nós vamos hoje estudar 2 dias da lição da escola sabatina, a segunda e a terça-feira. Antes disso, nós vamos orar ao nosso Senhor, pedindo a sua bênção sobre o nosso estudo. Oremos. Querido e santo Pai, nós mais uma vez nos colocamos em Tua presença, nos colocando em Tuas mãos e suplicando que o Senhor, através do Espírito Santo, mais uma vez ilumine a nossa vida e faça a Tua palavra resplandecer aos nossos olhos e que ela efetivamente faça as mudanças que nós precisamos. Por favor, nos abençoe no estudo da palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Nós estamos estudando nessa semana a sola escritura, ou seja, somente as escrituras. É um termo que vem do latim, que significa somente as escrituras. E hoje nós falaremos até tota scriptura, que é a total escritura. Ela toda é inspirada por Deus. Bom, vamos começar aqui com a segunda-feira, que fala sobre a unidade das Escrituras. Lá em 2 Timóteo, nós já lemos várias vezes durante essa semana, que diz assim: toda Escritura é inspirada e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Então, toda a Escritura, toda ela é inspirada. É muito importante esse texto, porque isso deixa claro e que há uma harmonia em toda a palavra de Deus. Toda ela é harmônica, ela não se contradiz. Há uma unidade básica entre as várias partes das Escrituras Sagradas. E isso é muito importante nós entendermos. E o fato dela ser, dela não se contradizer, dela ser harmônica, isso daí nos possibilita algumas coisas. Primeiro, nos dá credibilidade na palavra. Porque imagina só, vamos supor que nós falássemos sobre a morte. Então, num lugar fala que nós vamos para o céu. No outro lugar fala que nós vamos para o purgatório. Já no outro fala a reencarnação. Já no outro já fala de que Jesus vai vir a esse mundo e nós vamos ressuscitar. Imagina só a confusão que se estabeleceria se a palavra de Deus não fosse coesa, harmônica. Nós não saberíamos o que é verdade e o que é mentira. A nossa cabeça ficaria confusa. E ela também não chegaria ao seu objetivo principal, que é nos libertar do erro e da mentira. Então, um dos objetivos da Bíblia é esse. Tanto Jesus como os escritores, Jesus, os profetas, todos eles reconheceram que a Bíblia ela é harmônica e não se contradiz. Fato esse que é expresso através das citações dos profetas. Eles citam todo o Antigo Testamento. Então, há muitas citações
de João, de Paulo, de Pedro, a respeito dos livros do Antigo Testamento, mostrando de que realmente a palavra de Deus ela é harmônica. O Novo Testamento, ele não é um novo evangelho. A gente precisa entender isso. Algumas pessoas pensam que o Antigo Testamento é passado e o Novo Testamento é algo novo, é algo atual, e o Antigo Testamento já não tem validade nenhuma, foi abolido ou ele foi cumprido na cruz e acabou. É por isso que essas pessoas não conseguem estudar profecias, não entendem nada de Apocalipse e Daniel. O motivo é exatamente esse, é por não considerar toda a Escritura inspirada por Deus. Esse é o motivo. Veja bem, meu querido irmão, o que Jesus citou, ele e todos os escritores do Novo Testamento, o que eles citaram? O Antigo. Eles, entendam uma coisa, somente com exceção de um, todos eles eram judeus. Não tinha como eles tirarem outra base dos seus escritos do Novo Testamento se não fosse o Antigo. Não tinha jeito. Eles eram judeus. Então a fonte básica deles era o Antigo Testamento. Não tinha como fazer de forma diferente. Isso nos mostra que o Novo Testamento é uma continuidade do Antigo. Isso é muito importante entendermos. É como se o Antigo Testamento fosse expandido no Novo. Bom, eu já expliquei isso, eu vou explicar mais uma vez. Olha só, não existe esse negócio, biblicamente dizendo, de Antigo e Novo. Não existe. Isso foi criado recentemente, se a gente for colocar desde a época que a Bíblia foi escrita, há 3.600 anos atrás, então perto disso foi criado recentemente essa forma didática para que pudéssemos achar os textos bíblicos e estudá-los. Não existia Antigo e Novo Testamento, não existia capítulo, não existia versículo, não existia pontuação. Tudo isso são coisas recentes. Não foi Deus que falou, você agora, até aqui você classifica como antigo, daqui para frente você classifica como novo. Deus permitiu isso para facilitar o nosso estudo, o nosso aprofundamento. Porque antigamente eles tinham que citar passagens do Antigo Testamento muitas vezes de cabeça. Então, por esse motivo, Deus permite essa forma de formatura bíblica para que nós pudéssemos estudar. Outra coisa, a Bíblia não era nesse formato aqui que nós conhecemos. Esse formato também é novo. Isso daqui é novo. Não era assim, eram rolos de pergaminho, depois ficou rolos de papiro e depois de pergaminho, porque cada livro tinha um rolo ou mais. Eram vários rolos, às vezes um só livro da Bíblia. Então, meu caro irmão, não caia nesse engano, nessa ignorância de pensar que o Antigo Testamento, por a gente chamá-lo de antigo, seja algo do passado, que não tem mais validade, e o novo sendo atual. Isso não quer dizer que algumas coisas do Antigo não se cumpriram no sentido de se concretizar, não no sentido por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para me tornar mais claro. Por exemplo, o Antigo Testamento falava que o Messias viria. E o Messias veio ou não veio? Veio, é Jesus Cristo. Então, isso se cumpriu, no sentido de que aconteceu. O que era uma previsão, o que era uma profecia, agora é história. Cumpriu-se.
Lá falava também que Jesus morreria na cruz e ressuscitaria no terceiro dia. Se cumpriu. Né? Isso daí teve a sua validade, não tem mais. Agora, isso não quer dizer que os princípios, como por exemplo os mandamentos de Deus, como já estudamos, Jesus veio cumprir no sentido de que ele fez por nós. Isso não existe. Nós já falamos sobre isso, não é? Então entenda uma coisa. A base do Novo Testamento é o Antigo. É como se o Antigo fosse uma expansão. Né? A gente usa Antigo e Novo para a gente se localizar. Ó, isso foi antes do nascimento carnal de Jesus Cristo. Isso daqui foi depois. Agora, eu também repito outra coisa. Aproximadamente 60% do Novo Testamento é tudo citação do Antigo. Então tem mais coisas inéditas no Antigo Testamento do que no Novo. Porque quando o Antigo foi escrito, ele não foi tirado de outra base. Agora, quando o Novo Testamento foi escrito, a base dele é o Antigo. Ok? Bom, vamos continuar. O que devemos fazer quando nos deparamos com textos e conceitos bíblicos que parecem contraditórios entre si? Como trabalhar para resolvê-lo? Bom, tem uma pergunta aqui, e uma pergunta interessante. Como resolver uma situação em que parece que um texto é contraditório ao outro? Olha, como você está vendo, a Bíblia ela não é contraditória. A unidade das Escrituras, ela que implica em todas as Escrituras, isso que é a tota Escritura, ou seja, toda a Escritura, toda ela é inspirada, ela deve ser levada em consideração quando estudamos um assunto bíblico, em vez de desenvolvermos nosso ensino com base somente em declarações isoladas. O que causa contradição, conforme acabei de ler aqui? Textos isolados. Então você pega um texto, fora do contexto dele, você forma em cima desse texto aqui uma teoria da sua cabeça. E aí, claro que ele vai se contradizer com os outros textos, porque você formou dali, você formou daquilo o quê? Uma ideia sua. Eu vou dar um exemplo aqui. Muitas pessoas já falaram assim para mim: pastor, está escrito na Bíblia que batismo é só uma vez. E que a gente não pode mais se batizar mais do que uma vez. Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Então é uma vez só, batizou, acabou, não pode mais batizar. Ora, se você for no livro de Atos, capítulo 19, você vai ver um rebatismo ali. Logo no início do capítulo 19, do verso 1 ao verso 5, fala ali que Paulo rebatizou aqueles que tinham sido batizados por João, aquele mesmo que batizou Jesus Cristo. Então, gente, é uma má interpretação da Escritura. Ali não está dizendo que a pessoa só pode se batizar uma vez. Ali a interpretação disso significa que há um só batismo verdadeiro. Há um só tipo de batismo que te leva para o céu. Que é a porta de entrada para o reino de Cristo. Qual que é? É o por imersão. Você tem que ser completamente imerso na água e depois voltar. E tem uma simbologia isso daí. Então, meus queridos, há muita má interpretação porque as pessoas tiram o texto do contexto e aí vira um pretexto. Por isso que quando tem uma passagem que aparentemente é contraditória a outra, o que significa? Significa que eu preciso me aprofundar mais na palavra de Deus e que a minha leitura então foi superficial até o momento. Foi uma leitura rápida, rasa, e eu preciso agora procurar sobre o mesmo assunto em outros livros, às vezes. O assunto sobre a morte, ela fala em toda a Bíblia. Então, em toda a Bíblia eu vou procurar. Agora, uma coisa importante você notar é que há passagens que trazem um esclarecimento mais fácil e outras que são de maior dificuldade de interpretação. Então isso daí você não pode se esquecer, mas é assim, vamos supor,
você tem lá 100 passagens a respeito desse assunto aí, que é a morte. 95% vai ser fácil de interpretar. Você lê e você já entende o que está falando ali. As 5% daquilo lá, 5 passagens, vão ser difíceis, que necessitam da gente cavar mais, porque a Bíblia é como se fosse um tesouro. Você tem que muitas vezes cavar fundo para você tirar a grande pérola. Mas isso não quer dizer que ela se contradiz. Agora, se 95 passagens apontam para esse lado aqui e 5 passagens aparentemente estão apontando para esse outro lado, com qual você vai ficar? Com as 95 que apontam para cá ou as 5 que apontam para cá? Então, naturalmente que você vai por aqui. Você tem que entender que ainda você não chegou num nível suficiente para entender essas 5 aqui, que você precisa se aprofundar mais. Ok? Bom, vamos aqui agora para a parte de terça-feira. A parte de terça-feira, ela está falando sobre a clareza das Escrituras, e eu já comecei a falar sobre isso, né? A elucidação, a clareza. As Escrituras Sagradas, elas são claras, elas não são obscuras. Vamos ler aqui Mateus capítulo 21, Mateus 21, verso 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ora, está falando o quê? Que a pedra é Jesus Cristo. Então, meus queridos, às vezes a gente lê alguma coisa da Bíblia e não entende. Por exemplo, você pega a pedra que é lançada lá em Daniel capítulo 2. E dessa pedra se faz um novo reino. Quem que é a pedra? É Jesus Cristo. Se você vê pedra no Apocalipse, quem que é a rocha, a pedra? É Jesus Cristo. Aqui está falando que a pedra é Jesus Cristo. Então, a própria Bíblia, ela se interpreta. Eu não posso dar a minha interpretação. Eu tenho que deixar que a palavra de Deus, ela se explique. Ela mesma vai se explicar. A Bíblia, ela é tão clara que pode ser entendida até por uma criança. De tão clara que ela é. De tão simples. Ainda mais dos assuntos mais vitais para o ser humano, que, por exemplo, é salvação. Então aí ela é mais clara ainda. Mais clara ainda. Deus não deixa dúvida com relação à salvação do ser humano, para que ninguém se perca. Agora, tem alguns assuntos que realmente são assuntos mais difíceis, que necessitam de um maior esforço da nossa parte para nós entendermos, como algumas profecias do Apocalipse, de Daniel. Naturalmente, aí a Bíblia, ela tem um ensino fácil para as pessoas simples, e ela tem também um aprofundamento para as pessoas mais eruditas. E quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nos tornamos sábios, mais Deus desenvolve a nossa mente, o nosso raciocínio, a nossa percepção de todas as coisas, do mundo, do universo, porque aqui nas Escrituras Sagradas está um grande conflito que envolve a todos os seres do universo. Então saiba disso, quanto mais você estudar a palavra de Deus, mais sábio você vai ficar. Ok? Então a Bíblia, ela admite que todos possam servir a Deus e todos possam entendê-las por si mesmo. Nós não precisamos de algum erudito que venha e nos explique esta palavra, porque o próprio Espírito Santo, ele age na nossa mente, nos iluminando para que entendamos a palavra de Deus. Bom, já houve época em que eu não entendia nada da Bíblia? Já, eu não tinha base nenhuma. A gente tinha a Bíblia em casa para dizer que tinha um livro bonito. Quando eu era pequeno, eu via a Bíblia e eu perguntava para minha mãe: mas o que é isso daí? Isso aqui é a Bíblia, filho. A Bíblia é sagrada. Mas o que é esse negócio de Bíblia sagrada?
A gente não entendia, não tinha compreensão nenhuma, mas estava lá aquele livro bonito, aquele livro cheio de ilustrações até. Mas eu não entendia nada, eu pegava, eu abria, eu folheava a palavra de Deus, eu lia ali, eu não entendo nada. Aí eu pensava, puxa vida, como eu gostaria de entender a palavra de Deus, como eu gostaria que um padre sentasse do meu lado e me explicasse. Eu era católico e eu tinha esse sonho de que um dia um padre viesse, sentasse do meu lado e começasse a explicar a palavra de Deus e eu a entendesse. E Deus é tão maravilhoso que Deus ouviu a oração daquela criancinha ali e providenciou para que essa criança crescesse no estudo da palavra e passasse a entender, passasse a viver essa palavra. E agora essa criança cresceu e explica a palavra de Deus para outras pessoas. Deus é maravilhoso e Ele tem grandes coisas para mim e para você através da Bíblia. A Bíblia, a Escritura Sagrada, ela é maravilhosa porque além dela clarear os ensinos bíblicos, ela nos transforma. Não existe livro que possa fazer essas transformações a não ser a palavra de Deus. Hoje em dia, meu querido, existe muita mística misturada com a palavra de Deus. Coisas alegóricas, místicas. A pessoa lê a Bíblia, lê a criação, já começa a falar, não, porque isso foi em cada dia, se refere a 1000 anos, o mundo foi criado em 6.000 anos, ou 1 milhão de anos, 6 milhões de anos. Começa a dar alegorias à Bíblia. Ou então misticismo, começa a colocar coisas místicas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. As pessoas começam a misturar as coisas, começam a permear os assuntos da palavra cheio de misticismo. Quando a pessoa morre, aí ela vai para uma outra dimensão, porque o corpo morre, mas a alma é imortal e ela vai... Isso tudo é misticismo, paganismo. A pessoa lê a história de Jesus ali e começa a montar um monte de alegoria. Ontem mesmo eu mostrei uma alegoria, não é? A Jesus Cristo, ele era desbravador, ele era líder dos desbravadores e os 12 apóstolos eram os seus desbravadores ali. Gente, isso é alegoria, né? A gente ler a Bíblia é alegorizar. Nós só podemos só podemos considerar uma coisa simbólica ou alegórica quando aquilo está claro na palavra de Deus. Tem que um texto estar... Por exemplo, esse que eu acabei de ler agora, sobre a rocha, que Jesus Cristo é a rocha. Vocês viram que eu li o texto e o próprio texto falando que Jesus Cristo é a rocha. Então aí, quando se trata de profecia, aí você vê claramente que tem muito simbolismo. Então nisso você precisa buscar o conhecimento da palavra para que a própria palavra explique aquele simbolismo ou aquela alegoria, né, que muitas vezes Jesus falou por parábolas. Então isso tudo bem. Mas nesse caso as coisas têm que estar muito claras. Não é qualquer coisa que eu vou considerando simbólico, alegórico. Existem narrativas, a criação é uma narrativa. Como que eu vou considerar aquilo lá alegórico, simbólico? Não tem como. Bom, isso não significa, não é, por a Bíblia ser simples, que às vezes não tem alguns pontos difíceis, como eu já disse. Às vezes nos deparamos com textos e ideias que não compreendemos ali de imediato ou completamente. Mas não podemos nos esquecer de uma coisa. A palavra é de Deus. E se ela é de Deus, nós nunca a compreenderemos completamente. Bom, eu acho que eu já passei aqui vários conceitos para vocês a respeito da palavra de Deus. Sempre que você estudar a Bíblia, peça ao Espírito Santo que clareie a sua mente ao ler essas palavras eternas.
Muitas vezes a pessoa mais simples entende a Bíblia e aquelas que são consideradas eruditas para esse mundo não entendem nada. Por quê? Porque a palavra de Deus foi feita para aquele que sinceramente tem o desejo de conhecer a Deus. Então Deus, através do Espírito Santo, Ele ilumina, Ele clareia a nossa mente para o estudo da palavra. Que você se beneficie muito com o estudo da palavra de Deus, assim como eu já me beneficiei e continuo me beneficiando. Deus, Ele tem iluminado, abençoado e transformado a nossa vida. Que assim Deus faça também na sua vida, que você tenha um dia muito abençoado na presença de Deus. Que Ele te dê a paz necessária para mais um dia de vida e que Ele abençoe os seus projetos. Vamos orar. Querido Santo e Eterno Deus, nos colocamos em Tuas mãos e suplicamos a Tua direção nesse dia. Que a Tua palavra esteja viva em nossa mente e que possamos andar segundo os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Vai lá, aperta o sininho todas e fique por dentro da palavra de Deus. Que Ele, o nosso Pai eterno, te abençoe e até o próximo estudo da lição. Ok? Fica com Deus e